paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo ao canal. Toda sexta-feira estaremos fazendo um devocional, uma palavra de Deus, para que Deus possa ministrar no seu coração. Amém? Eu queria estar compartilhando com os irmãos uma palavra que se encontra em Atos capítulo 4, versículo de número 31. Vamos lá, vamos fazer essa leitura. A palavra de Deus diz: E tendo eles orado, foi abalado o lugar onde eles estavam reunidos. Todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. O contexto disso vai dizer que, por causa de uma cura que eles fizeram a um homem que era coxo de ambos os pés, eles vão ser levados perante o Sinédrio. E lá perante o Sinédrio, eles vão ser interrogados por causa desse benefício ao qual havia feito para este homem. E eles vão ser levados e vão ser ameaçados a respeito desse acontecimento. O texto vai dizer que os fariseus, que as autoridades vão dizer: não pregue mais nesse nome, não diga mais a respeito deste homem chamado Jesus. E Pedro, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, vai dizer: é melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. Todavia, a gente sabe que entrou no coração de Pedro talvez um medo, entrou no coração de Pedro a afronta, porque as mesmas pessoas que ameaçaram a Pedro e a João haviam matado Jesus. Então Pedro sabia que eles não estavam apenas ameaçando de uma forma normal. O risco era sério que eles estavam correndo. Só que a própria palavra de Deus vai dizer que eles decidiram chegar diante dos outros irmãos, chegar diante da congregação, e na congregação eles estão se reunir todos juntos. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer: e eles estavam reunidos. Olha aí, e quando eles se reuniram, eles decidiram clamar. A gente sabe que existe a diferença entre uma oração, uma intercessão e um clamor. A gente vê que o cego Bartimeu decidiu clamar. E todas as outras passagens a gente vê que intercessão é quando eu faço para outra pessoa. Oração é entre eu e Deus. Só que o clamor é quando envolve algo a mais. Então eles sentiram essa necessidade de estar levantando sua alma, de estar levantando clamor até a Deus. E o texto vai nos dizer, a própria palavra de Deus vai nos dizer, que quando eles oravam, o lugar onde eles estavam foi abalado pela presença de Deus. O lugar onde eles estavam, o lugar começou a tremer, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam da palavra de Deus com ousadia. Olha só, o inimigo de nossas almas, o inimigo da igreja, ele sempre tenta fazer isso. O que é que ele tenta fazer? Ele tenta barrar. Ele tenta colocar um medo no nosso coração. Ele tenta nos parar por causa de ameaças, por causa de medos, de traumas. E o homem de Deus tem que ter noção, tem que ter visão do que está acontecendo. O homem de Deus, ele tem duas opções diante do perigo. Ele pode parar de fazer a obra de Deus, ele pode parar de clamar, ele pode parar de interceder, ele pode parar de tentar fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Eu me aplico já a você. E diante do medo nós temos essa alternativa. Ou então, o homem de Deus tem o dever de parar de fazer tudo que ele está fazendo e decidir clamar a Jesus. Semelhantemente, Josué, quando ele, no meio da guerra, no meio do confronto, no meio da peleja, Deus respondeu a Josué. Então, às vezes, Deus ele pede para que nós paremos de ouvir as vozes sedutoras, enganadoras, ameaçadoras que vêm contra nós, dizendo: para. As vozes que vêm dizendo: você não consegue. As vozes que vêm dizendo: você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar, você nunca vai fazer, você vai morrer desse mesmo jeito. Pare de ouvir o que o inimigo tem para te dizer. Se lembre que o inimigo das nossas almas, o Satanás, ele é o pai da mentira. Ele fala isso porque ele é mentiroso, mas Deus não. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Enquanto o inimigo diz que você não consegue, Jesus diz que nós somos muito mais do que vencedores. Enquanto o inimigo de nossas almas diz que nós não conseguiremos, Jesus vai dizer que nós já conseguimos em Cristo Jesus, meu amado irmão. Entendeu? Então entenda que a vitória já é sua. Entenda que a vitória já é sua por meio de Cristo Jesus.
mas a vitória só vai ser sua quando você decidir levantar sua voz em clamor, quando você decidir ser cheio do Espírito Santo, quando você decidir clamar com todas as suas forças, o lugar aonde você estiver vai ser abalado pela presença de Deus. O lugar aonde você estiver vai ser dominado pela presença de Deus. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Não tenha medo das ameaças do diabo. Se coloque na sua posição de servo de Deus. Se coloque no lugar onde Deus quer que você vá e comece a orar. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pela sua família. Tenha a ousadia para anunciar a palavra de Deus. Tenha a ousadia de viver aquilo que Deus quer que você possa estar vivendo. Viva os projetos de Deus que Ele tem para a sua vida. Viva os propósitos de Deus que Ele tem para a sua vida, meu querido irmão. Esse foi o nosso devocional de sexta-feira. Lembrando, toda sexta-feira teremos devocionais, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para a sua vida. Amém? Se essa palavra falou com você, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, dê o like também, que você vai estar nos ajudando a propagar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado querido irmão, em nome de Jesus.